Então, pessoal, vou fazer esse vídeo para quem não pôde comparecer para quem não puder comparecer nas videoconferências sobre o questionário de magnetismo. Esse vídeo é basicamente para responder as perguntas. A gente vai ver na primeira videoconferência as 10 primeiras respostas e em seguida as próximas respostas na próxima videoconferência. Então, isso aqui é mais para ajudar e tal, para quem não pode comparecer, para ter essas respostas para quando entregar o questionário, poder entregar ele todo certinho, sem erro e faturar a nota máxima. Eu vou dividir, então, mostrar para vocês a apresentação, para que a gente possa discutir um pouco em cima desse questionário, dessas perguntas e tal. Então, a gente, nessa primeira parte, a gente vai ver as 10 primeiras perguntas, tá? Então, a primeira pergunta é: de onde vem a palavra magnetismo? Onde se localizam as maiores intensidades de um campo magnético em um ímã? Então, a palavra magnetismo, ela é provinda da Grécia Antiga e ela estava relacionada a uma rocha chamada magnetita, que tinha propriedades magnéticas. Então, os caras acabaram dando o nome do fenômeno de magnetismo. E as maiores intensidades que tem num ímã, elas se localizam nos polos dos ímãs. Diferente daquilo que a gente viu em elétrica, a gente tem aqui, em vez de ter polo positivo e polo negativo, a gente tem polo norte e polo sul magnético. Polo norte magnético, polo sul magnético. Nessa imagem aqui que está sendo apresentada para vocês, a gente tem diferentes formas de ímãs aqui. Por exemplo, um ímã de geladeira seria dessa forma aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse. A parte da figurinha seria colada aqui na frente e atrás aqui estaria o ímã de geladeira. Ele não tem exatamente, ele tem o polo norte e o polo sul juntos, não tem como separar os polos de um ímã. Então, o comportamento do campo magnético seria onde é que se localizam as maiores intensidades, que é que faz a pergunta. A maior força de um ímã, a maior intensidade magnética de um ímã, do campo magnético, é nos polos. Mas quanto mais próximo dos polos tu tiver, mais forte vai ser. Que nem a gente pode ver aqui, ó, isso aqui é tipo um pó de ferro que está distribuído em cima dos ímãs. Aí, quanto mais próximo do polo, mais forte vai ser a intensidade desse campo magnético. Aí vocês podem ver que conforme se afasta dos polos, vai diminuindo a quantidade de pozinho de ferro e, ao mesmo tempo, essas linhas aqui, que definem o campo magnético, elas vão enfraquecendo, vão ficando cada vez mais fracas. Então, a gente pode ver aqui que as maiores intensidades estão nos polos sul e polo norte magnético. Isso aqui são coisas, formatos de ímãs, né, que vocês podem comprar no Mercado Livre. É bem legal de ter. Que dá para fazer várias construçõezinhas e coisas e tal. Eu tenho alguns. Quando nós voltar da quarentena, a gente vai ver isso. Podemos separar os polos de um ímã. Eu já comentei, acho que não dá, acho não, tenho certeza que não dá para separar os polos de um ímã. E o que são os domínios magnéticos? Então, como a gente não consegue separar os polos de um ímã, o que acontece quando a gente quebra eles? Toda vez que tu quebra um ímã, tu vai gerar sempre dois ímãs novos. Se tu quebrar um ímã no meio, um ímã em barra, assim, tipo um chocolate. Se tu quebrar ele, tu vai gerar a barra de chocolate no meio, tu vai gerar dois novos ímãs. E esse novo ímã que tu quebrar, ele vai ter um polo norte e um polo sul magnético, sempre gerando novos polos. O que vai acontecendo quando tu vai batendo e quebrando o ímã? Ele vai perdendo intensidade, ele vai perdendo força, o campo magnético. Vai ficando cada vez mais fraco esse ímã e se tornando meio que inútil, né? E o que são os domínios magnéticos? Os domínios magnéticos, se vocês olharem bem aqui para essa figurinha da esquerda, tem uma linhazinha cinza aqui, um pouquinho mais escura. Essa linha cinza representa um domínio. Esse recorte aqui representa um domínio. É uma região de um material que tu tem um campo magnético. Cada região aqui, como vocês podem ver, está apontando a seta vermelha que representa o campo magnético. Ela está apontando para uma direção. O que acontece quando tem materiais que são suscetíveis a campos magnéticos, tipo ferro, tipo alumínio? A maioria dos metais em si, eles são mais suscetíveis ao magnetismo. Então, quando tu aproximar um ímã
desse material que antes de tu aproximar tá apontando, cada domínio está apontando para um lugar, quando tu aproximar um ímã desse material, tu vai ter todos os domíniozinhos, que nem tem na figura da direita, todos os domíniozinhos apontando para o mesmo lugar. Essa seta lá, a vermelha maior aqui, ela representa um campo magnético, um ímã que foi aproximado desse material que tinha os seus domínios. Daí, quando tu aproxima esse ímã, cada um dos domíniozinhos aqui, eles vai que estava apontando cada um para um lado antes, vão apontar todos para o mesmo lado. O que quer dizer isso? O que acontece de fato? É que vai aumentar a intensidade do campo magnético, ele vai ficar mais forte e vai auxiliar esse ímã que foi aproximado externamente, ele vai ficar mais intenso também. Então, bem interessante nesse sentido. A terceira pergunta: qual é a representação de um campo magnético e a unidade de medida? O que representam as linhas do campo magnético? E como podemos definir o sentido e a direção de um campo magnético? Então, a primeira coisa, o vetor campo magnético, ele é representado pela letra B. Não sei por quê, tá? Eu já pesquisei, mas nunca encontrei por que eles chamam o campo magnético de B. Mas essa é uma das formas de caracterizar um campo magnético. Para o ensino médio, a gente usa a letra B, tá? Se vocês chegarem a estudar algum tipo de engenharia, química, talvez física, acho que não, mas qualquer tipo de engenharia, vocês vão se deparar com a cadeira de elétrica, vocês vão ter aula sobre magnetismo, e lá vocês vão ter outras denominações, tipo a letra D também pode representar um campo magnético, e a letra M, daí finalmente pode representar um campo magnético, mas ela é bem mais específica. Para o ensino médio, a gente usa a letra B para o campo magnético. Ele aqui é medido em Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla, que foi um físico bem famoso. Tem um filme que chama Truque de Mestre é o do Harry Potter. O Ilusionista, acho que o Nikola Tesla aparece. Ele é um dos físicos mais famosos da história e, ao mesmo tempo, que mais foi sacaneado historicamente também. Que as pessoas foram dar valor para ele mais tarde só. As linhas de campo. O que essas linhazinhas de campo magnético representam? Ela representa a intensidade do ímã. Quanto mais próximo essas linhazinhas aqui estão, mais forte é o campo magnético naquela região. Que nem a gente viu aqui, ó, nessa figura do pó de ferro em cima dos ímãs, que a pessoa que fez isso ia ter um trabalho absurdo para tirar esse pó de ferro daqui, de cima desses ímãs, é bem complicado. O que acontece aqui, ó? O pó de ferro, ele tá, como vocês podem notar, mais próximo, tem mais pó de ferro das regiões com maior intensidade. E as linhazinhas, especialmente nesse aqui, nas três figuras, vocês podem ver que quanto mais próximo do ímã elas estão, mais próximo do ímã tu tá, mais intensas são essas linhazinhas, mais pó de ferro tu vai ter próximo. Conforme tu vai te afastando, que nem nesse aqui da esquerda embaixo, conforme tu vai te afastando do ímã, as linhazinhas vão perdendo intensidade, vai diminuindo a quantidade de pó de ferro. Por quê? Porque o campo magnético vai ficando mais fraco. Então, quanto mais próximo do ímã, mais essas linhas são próximas, mais intensas, para representar que o campo magnético está mais forte. E quanto mais afastado do ímã, mais fraquinhas vão ser essas linhas para representar que o campo magnético, ou mais afastadas também elas vão ser, para representar que o campo magnético está enfraquecendo. E a última parte da pergunta é: como é que a gente pode indicar a direção do campo magnético? Então, o campo magnético é uma coisa que ele se distribui em 3 dimensões. A gente só pega pedaços dessa distribuição para fazer representações matemáticas ou representações físicas de algum tipo de fenômeno que a gente quer estudar. Então, ele pode apontar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, porque ele aponta para todos os lados, mas em uma determinada região ele aponta em um sentido. A gente tem como limitar a direção que ele aponta também, mas normalmente ele é para todos os lados. Tipo, se tu pegar um ímã, o ímã não vai só atrair de um lado, ele vai atrair todas as direções, mas ele age mais forte de um lado. E as últimas duas aqui é como a gente estivesse imaginando uma flecha, onde a gente tem aqui na esquerda a parte de trás da flecha, entrando na folha,
seria a parte da bunda da flecha, assim, que a gente estaria vendo. Como se fosse uma caneta, tu teria vendo a bundinha da caneta. Isso representa que ela está entrando na folha, porque tu não vê a ponta, tu vê só a parte de trás, assim, como se tu estivesse olhando assim. E na parte da direita, saindo da folha, como se tu estivesse vendo a ponta da flecha, indo em tua direção, assim. Quando tu tá entrando na folha, tu tá vendo o campo magnético está entrando na folha, tu tá vendo a bunda dele entrando na folha. Quando ele está saindo, indo na tua direção, assim, tu tá vendo ele saindo da folha. Essas são as 6 formas de representar um campo magnético e é bem interessante para conseguir fazer contas e exercícios.